Não é incomum na vida termos em nossos corações um mix de emoções. Você já sentiu em algum momento alegria e tristeza ao mesmo tempo? Dor e conforto? Você já viu em algum cenário, no mesmo instante, desolação e beleza? Tudo isso é possível porque nós vivemos num mundo caído, onde o pecado o manchou. Mas apesar de ser um mundo caído com os efeitos danosos do pecado, ele ainda é o mundo de Deus. E é por isso que mesmo diante de todas essas manifestações, nós podemos dizer sim que a vida, ela é bela. Não é à toa que um filme multipremiado, ele leva esse nome, A Vida é Bela, mesmo tendo a maior parte das suas cenas gravadas em um campo de concentração. Uma música, um clássico dos anos 80, faz essa leitura deste mix de emoções e de cenários que a vida traz, mas traz em seu título uma palavra de esperança, Wonderful Life, ou vida maravilhosa. E o autor britânico, o cantor britânico Black, ele diz o seguinte: aqui vou eu para o mar de novo, a luz do sol preenche os meus cabelos, e sonhos pairam no ar, as gaivotas no céu, em meus olhos azuis. Você sabe que parece injusto, mas a magia por todo canto. E olhe para mim, parado, sozinho de novo, em pé, sob a luz do sol. Mas não é preciso fugir, nem se esconder. É maravilhosa, uma vida maravilhosa. Não é preciso rir, nem chorar. É maravilhosa, é uma vida maravilhosa. Quando Black gravou essa canção, ele passava por um dos momentos mais difíceis da sua vida, em um divórcio extremamente doloroso. Mas ao olhar para a beleza do mundo em que vivemos, ele faz a constatação que, a despeito da intensidade da dor, ele poderia dizer que esta vida era maravilhosa. Este é o sentimento que há em nossos corações, como o nosso pastor disse, depois de 4 meses, pregando apenas para uma câmera com os irmãos que serviam, hoje nós podemos ter a comunhão dos santos com alguns de vocês. Mas ao mesmo tempo que os nossos corações se alegram, ele sente o pesar e uma tristeza enorme, porque há uma ausência da maioria daqueles que comungam conosco, e até a ausência do lugar que nós identificamos como nosso, onde sentamos. Está tudo diferente. Eu gostaria, com essa reflexão inicial, de olhar com vocês para um dos salmos mais conhecidos na palavra de Deus, que retrata este mix de sentimentos no coração da família da aliança, onde eles sentiam alegria profunda, mas pesar ao mesmo tempo, e como eles puderam, através da graça do Senhor, trilhar a estrada da gratidão e da esperança para cumprir o seu propósito. Então eu os convido aqui, e você, meu amado irmão que celebra conosco em casa, a abrirem as vossas Bíblias no Salmo de número 126, e nós iremos refletir sobre a estrada para a gratidão e a esperança. Salmo 126, diz a palavra do Senhor: quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso estamos alegres. Restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes no Neguebe. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando,
enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Vamos ler novamente o versículo 3, todos juntos? Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Vamos orar uma vez mais, peça para Deus continuar a falar ao seu coração. Pai, nós te bendizemos por tudo aquilo que já foi oferecido ao Senhor em forma de culto, e queremos colocar diante de Ti os nossos corações nesta manhã, e o Senhor sabe o que cada um dos Teus filhos que aqui estão sentem, aqueles que estão em casa também, mas nós queremos, Senhor, a partir desta reflexão e deste cântico de adoração, trilharmos, Senhor, essa estrada, cheios de gratidão e de esperança. Fala-nos no tom da Tua voz, nós te pedimos isso em nome e para a glória de Jesus, amém. Queridos, como muitos de vocês sabem, este é um dos salmos de romagem, que eram utilizados como um inário dentro do saltério, enquanto o povo da aliança peregrinava de diferentes regiões de Israel para Jerusalém, para celebrar ao Senhor, e a cada passo que eles davam, uma verdade acerca do caráter de Deus, das suas obras, e da manifestação deste Deus na vida do seu povo, fazia com que a fé daqueles peregrinos fosse consolidada, e eles pudessem alcançar gratidão, e renovar a esperança em seus corações. Em dias tão angustiantes, eu creio que este é um dos textos mais preciosos, porque ele retrata um dos eventos mais dolorosos, mas ao mesmo tempo, onde se viu com maior exatidão a ação de Deus na história do seu povo. E é com base, irmãos, então, nesta reflexão, que eu gostaria de extrair lições preciosas para as nossas vidas, acerca dessa estrada que todos nós precisamos trilhar, que deve ter esperança, que deve ter gratidão e esperança. Em primeiro lugar, essa caminhada, ela tem o seu início na constatação dos mais preciosos feitos do Senhor sobre as nossas vidas. Ela se inicia quando nós temos a capacidade de perceber quais são os mais gloriosos feitos do Senhor sobre as nossas vidas. E é exatamente essa declaração em que o salmista que expressa no verso 1, quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Que sorte é esta? Do que o salmista está falando em relação ao povo? Todos vocês aqui sabem, em especial aqueles irmãos que estão estudando o livro de Isaías, e a maioria dos comentaristas concordam que ele está retratando o período do cativeiro babilônico, uma terra que eles conquistaram de modo tão improvável, que era a terra de Canaã, através de uma promessa do Senhor, tirando um único homem de Ur dos Caldeus, fazendo-o peregrinar 3 gerações depois, leva esta família com 72 pessoas para o Egito, e depois de 460 anos, eles saem já como um grande povo, peregrinam por 40 anos, e de um modo tão improvável, uma família de peregrinos conquistam uma grande terra. Mas este povo passa a tratar a conquista e a bênção do Senhor como um ídolo em seus corações. Eles se esquecem que o doador da bênção deveria ser o centro da adoração e da invocação. E aqueles que servem ao Senhor há bastante tempo lembram o que o Senhor faz. Através do profeta Isaías, ele admoesta que ele tocaria naquilo que eles mais amavam, que era a terra, era a segurança que tinham, a estabilidade da vida, e principalmente Jerusalém como centro da adoração. E isso se cumpre. Isso se cumpre quando, em primeiro lugar, o reino do norte é levado cativo, e tempos depois, o reino do sul, Judá, também é levado cativo para a Babilônia. Nós, quando estudamos a história, percebemos que
Isso trouxe uma desolação numa primeira invasão da Babilônia, quando o povo de Israel estava ali em Judá, estava ali em Jerusalém, e a cidade então é saqueada. Eles tinham uma aliança com o Egito. Esta barreira que existia protegendo Israel é derrubada, e então Jerusalém é invadida, o templo é saqueado, as riquezas são retiradas num primeiro momento, e alguns dos mais nobres são levados como cativos. É nesse momento que Daniel e outros jovens são levados para a Babilônia. Tentem imaginar a dor, irmãos, de nós termos a nossa terra invadida, as riquezas tomadas, e os nossos filhos mais promissores serem levados como escravos para servirem numa terra estranha. No segundo momento, Jerusalém é invadida novamente, e agora os mais nobres e também os mais hábeis daquela cidade e do povo e da terra como um todo também é levado. No terceiro momento, toda a população, com exceção dos pobres, os mais miseráveis, apenas são deixados em Jerusalém, e o templo é destruído. A terra da promessa, a terra do Senhor fica desolada. Os anos vão se passando, e agora eles vivem como cativos na Babilônia, servindo, tendo até autonomia, para uma certa autonomia para desenvolverem a vida, mas o sonho de uma terra própria, onde a teocracia reinava, onde Deus era o centro da nação, da adoração, agora rui. Todas as promessas que o Senhor tinha feito de que aquela nação seria bênção para as demais nações mais proeminentes, agora parece se perder diante daquilo que é fato, é constatação. E alguns profetas, eles exercem o seu ministério durante este período. Por que Deus permitiu isso? O Senhor traz as respostas. O próprio Isaías, que profetiza antes do cativeiro se manifestar, disse que aquilo acontecera pela negligência do povo da aliança, porque eles não adoraram ao Senhor, não honraram ao Senhor, permitiram que a corrupção entrasse na nação, sendo esta uma teocracia, e mesmo depois de serem admoestados, eles não se arrependem, o Senhor os permite ir. Outros profetizaram durante o cativeiro, como Jeremias, constatando a desolação, vivendo no meio dela. Nem todos eram infiéis, nem todos estavam em desobediência, mas sofreram as consequências daqueles que desobedeceram, como provações vindas da parte do Senhor. Isso nós olhamos na manifestação da vida de todos. Quando um pai de família comete um pecado grave, o seu erro se manifesta dolorosamente na vida da esposa e dos filhos, não como uma consequência do pecado desta família nuclear como um todo, mas como a consequência daquele que era o chefe. As atitudes dos líderes de Israel acabaram atingindo a nação, mas existiam alguns fiéis, alguns que se mantiveram fiéis naquele período, e que também mesmo do cativeiro, mesmo distante do Senhor, mantinham a sua fidelidade e acima de tudo o sonho, não o sonho primário de ter a sua terra, mas o sonho primário de estar no lugar onde Deus é adorado, celebrado como o centro, tendo todas as esferas da vida regidas pelas ordenanças e pelas leis do Senhor. É por isso que nós encontramos o salmista dizendo: olha, às margens dos rios da Babilônia, nós nos assentávamos e chorávamos, lembrando-nos de Sião. E eles pediam: cantem uma canção alegre do Senhor. E eles dizem: olha, como é que nós vamos cantar uma das canções do Senhor numa terra estranha, numa terra distante? Não é possível. A esperança se esvaiu. Muitos diziam: olha, não há mais esperança, vocês não voltarão, é o fim de Israel. Mas este Deus que manifesta justiça, este Deus que corrige, é o Deus de toda graça, de toda misericórdia e de toda compaixão. E naquele momento de incertezas, o Senhor levanta Jeremias e diz: olha, eu é que sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, são pensamentos de paz e não de mal,
para vos dar o fim que desejais. Então clamareis a mim e eu vos ouvirei, buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Deus havia feito esta promessa, e quando o tempo determinado pelo próprio Senhor, e Deus já havia revelado que este cativeiro duraria 70 anos, são quase 2 gerações completas, Deus restauraria. E isso acontece, irmãos, quando a imponente arrogante Babilônia, ela rui. O império babilônio cai, Ciro invade a Babilônia, outrora intocável. E após destronar aquele império, nós percebemos que o Senhor, por sua providência, faz com que este novo imperador do Império Medo-Persa estabeleça um decreto, que aquele povo deveria voltar para a sua terra, restabelecer a adoração. Nós encontramos este decreto em Esdras, capítulo de número 2, versículo 64, quando o decreto de Ciro diz: qualquer do seu povo que esteja entre vocês, que o seu Deus esteja com ele, e que vá a Jerusalém de Judá reconstruir o templo do Senhor. Isso era racionalmente improvável. Como o dono de um império iria abrir mão de um dos povos que estava sob o seu poder e que trazia produtividade ao seu império, que trazia prosperidade? Economicamente era impensável. Mas Deus move em sua providência aquele que ele chamou antes de existir de meu servo Ciro, que cumpriria o seu propósito mesmo sendo descrente. E é exatamente neste momento que este primeiro grupo de 50 mil pessoas retornam para Jerusalém, sob o cargo do governador Zorobabel, para reconstruir o templo como o centro da adoração, que eles ficam extasiados. E dizem: quando o Senhor restaurou a nossa sorte, nós ficamos como quem sonha. Diante de tudo que passamos, das perdas, 2 gerações, da desolação, da declaração dos homens quase que em uníssono, dizendo: é o fim de Israel. De repente Deus move o coração dos poderosos e nos coloca de novo em nossa terra, para reconstruir a estrutura de adoração com a ajuda e patrocínio deles. Eles ficam em êxtase, irmãos, porque veem, em meio ao caos, o governo soberano de Deus se manifestando, e a providência de Deus sorrindo para eles. Eles exultam de alegria, porque conseguem enxergar Deus fazendo aquilo que é mais improvável. Israel deveria exultar ao fazer esta leitura de como Deus estava agindo através das circunstâncias para suprir as suas necessidades, ou a sua maior necessidade, que era uma vida de adoração com um propósito. Como declarou o grande escritor puritano John Flavel em um dos seus clássicos, The Mystery of Providence, ou o Mistério da Providência, ele disse: enxergar a providência de Deus é como ler hebraico. Nós precisamos olhar de trás, ou da frente para trás. Aqueles que conhecem hebraico, já estudaram, os pastores, sabem que nós lemos no sentido contrário. A providência de Deus é assim. Nós podemos olhar para o passado e olhar para vários momentos, ou olharmos para circunstâncias das nossas vidas e perceber como Deus agiu através das causas mais improváveis, em circunstâncias inimagináveis, para cumprir o seu plano em nossas vidas. Israel refletia em tudo que viveu nos últimos 70 anos, e vendo estarem onde estavam, não restava outra atitude senão a de gratidão. Veja tudo o que você já viveu até esse exato dia, 12 de julho de 2020.
tudo que você já passou, como a providência de Deus foi lhe levando em caminhos aparentemente tortuosos. De um modo mais específico, tudo que você passou nesses últimos 4 meses, incertezas, medos, temores, necessidades, angústias, perdas familiares. Mas a providência de Deus, a despeito de tudo isso, lhe trouxe até aqui, ou lhe permite estar em sua casa, colocando o pão sobre a sua mesa que você comeu, quer abundante ou quer escasso, mas ele estava lá, lhe dando a capacidade e a saúde para ingeri-lo sem a ajuda de ninguém. Quando nós enxergamos isso, nós recobramos forças para adorar e para sermos gratos e para exultar diante de Deus, ainda que existam tantas outras coisas que nos façam sofrer e nos incomodem. Eles exultavam porque podiam ver a providência de Deus. Você pode exultar nesta manhã, porque a providência de Deus está presente em sua vida, está presente em cada detalhe da sua história. Mesmo quando ela não nos sorri, mesmo quando ela traz manifestações dolorosas, é a providência de Deus trabalhando na vida do seu povo. Em segundo lugar, irmãos, nós percebemos neste belíssimo salmo que a estrada da gratidão e da esperança, ela se afirma quando nós entendemos o papel missional dos feitos do Senhor em nossa micro-história. Essa estrada de gratidão e esperança, ela se estabelece quando nós entendemos que há um caráter missional. Há uma missão através de cada detalhe que Deus está fazendo na história da sua vida. E isso fica muito claro quando no versículo de número 2 ainda, na parte B ele diz, olha, então entre as nações se dizia, vamos ler juntos? Grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Lembrem-se o porquê que Deus estabeleceu aquela nação, o porquê que Deus os escolheu, o porquê que Deus disse a Abraão lá em Gênesis 12, olha, eu farei de ti o pai de uma grande nação. Foi porque o Senhor disse, olha, em ti, na tua descendência, serão benditas, abençoadas todas as famílias. E a palavra no original traz a ideia de todas as etnias. Ele seria instrumento de bênção para as nações. Eles foram levados cativos, por quê? Porque muitos, ou a maioria, a estrutura da nação estava vivendo como os pagãos. Havia em Israel corrupção, havia em Israel adultério livre, havia em Israel roubo, havia em Israel idolatria. Deus então os tira e eles vivem ali. É bem verdade, muitos passaram a viver como os babilônicos e se corromperam com o culto pagão e com a idolatria na Babilônia. Outros se mantiveram fiéis, buscando ao Senhor, na esperança de que Deus iria restaurá-los, iria resgatá-los. Deus os tinha escolhido como testemunhas e não iria mudar este propósito. Ele mesmo disse em Isaías, no capítulo 43, no versículo 10, Isaías 43, 10, vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, o meu servo a quem escolhi, para que o saibais e me creiais e entendais que eu sou eu mesmo, e que antes de mim Deus nenhum se formou, e depois de mim nenhum haverá. Eu sou o Senhor e fora de mim não há Salvador. Eu anunciei salvação, realizei-a e a fiz ouvir. Deus estranho não houve entre vós, pois vós sois minhas testemunhas, diz o Senhor. Eu sou Deus, ainda antes que houvesse dia, eu era, e nenhum há que possa livrar alguém das minhas mãos. Agindo eu, quem impedirá? Lembrem-se,
que num momento onde o politeísmo imperava naquelas nações, e o animismo, o misticismo era algo muito grande, todas as nações, quando prevaleciam sobre outra, a ideia era: o meu Deus, o nosso Deus, é maior e mais poderoso do que o seu Deus. Este pensamento estava então presente nos babilônicos. Os nossos deuses, eles são mais poderosos do que o Deus de Israel. Ele prevaleceu sobre Israel. Naquele momento então que Deus usa e derruba o império da Babilônia em sua arrogância. E vocês lembram como Deus faz isso ali no livro de Daniel? Faz com que aquele império caia e levanta um homem Ciro reconhecendo a soberania de Deus. Deus estava dizendo aos babilônicos e a todas as demais nações: eu sou o Senhor de toda a terra, que governo a história e que governo de um modo muito especial a história do meu povo e os liberto de todo o cativeiro. Portanto, quando as nações percebem isso acontecendo deste modo improvável que falamos, eles ficam maravilhados. Que resgate é esse? Que resgate é esse? O que é isso que está acontecendo? O que é que o Deus de Israel está fazendo na história deles? Mas eles se maravilham com o quê? Não era com mérito, não era uma ação meritocrática, porque eles foram extremamente fiéis, dedicados e zelosos, que agora eles receberam a recompensa. Não era esta ideia de salvação por obras, que todas as divindades pagãs tinham, ou seja, os povos precisavam agradar e fazer aquilo que a divindade exigia, e então eles seriam recompensados. Não, era um povo que havia sido infiel, mas que amorosamente, como um pai que corrige, o Senhor os havia corrigido, e agora graciosamente, de modo imerecido, Ele os resgata e os leva de volta a uma terra e os dá um propósito. Portanto, as nações, elas ficam maravilhadas com o quê? Com a graça do Deus de Israel. E por isso elas dizem: grandes coisas o Senhor Yahvé fez por eles. Este é um Deus gracioso, poderoso e soberano. Acerca desta manifestação da graça que restaura, Oswald Chey declara: a confiabilidade de Deus não termina no ponto da desobediência. Ele era o Senhor da história que libertou os que obedeceram, e continua sendo o Senhor da história para livrar os que desobedecem, mas que então voltariam para Ele com fé. Daí a verdade de Israel para o serviço estaria na experiência da graça de Deus inteiramente imerecida. Portanto, quando nós olhamos para a nossa micro-história, entre as nossas conquistas, mas acima de tudo, para os nossos fracassos, para as nossas quedas, para as nossas perdas, e percebemos Deus nos sustentando, Deus nos colocando de pé, Deus nos livrando, Deus então nos direcionando novamente ao centro da sua vontade. Nós nos lembramos, irmãos, que tudo isso Ele está fazendo para que aquelas pessoas que vivem no nosso entorno, que contemplam as manifestações da nossa micro-história, possam dizer: há algo de diferente na vida deles, há uma manifestação graciosa, há uma maneira singular como os eventos se manifestam, e nós devemos então ter este caráter de proclamação, de anunciação, de testemunha, como eles disseram. Enquanto as nações fizeram a constatação, eles reafirmam no saltério: com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso estamos alegres. Anuncie a graça de Deus, anuncie aquilo que Cristo fez em sua vida, ao lhe libertar do cativeiro do pecado, da escravidão, da pior de todas as misérias. Lembre-se que não há dádiva maior do que essa,
mas anuncie também aquilo que Ele está fazendo no nosso processo de santificação, de transformação, aponte para a graça de Deus. Há uma missão dada pelo Senhor em tudo que você está vivendo nessa pandemia. Ela não é culpa de uma pessoa específica, ela é uma manifestação do mundo caído, mas nós estamos aqui como o povo da aliança, e devemos expressar a graça de Deus, ao passar por ela, e apontarmos para este Deus que resgata o seu povo, não de um cativeiro físico, mas através de Cristo Jesus, do pior de todos os cativeiros, a escravidão do pecado. Em terceiro e último lugar, irmãos, essa estrada da graça, ou da gratidão e esperança, ela se perpetua quando nós passamos a orar com fé pelos feitos vindouros do Senhor. Ela se perpetua e não fica apenas em um instante de gratidão, quando nós nos entregamos a uma vida de oração, com fé, por aquilo que Deus ainda irá realizar. Veja o que ele pede, a petição no versículo de número 4, restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes no Neguebe. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os feixes em suas mãos. Os comentaristas concordam que o momento em que este salmo é escrito foi antes do período final, da restauração final do templo. Provavelmente a restauração parcial em 536 a.C., até a conclusão em 516. Então eles começam a trabalhar ali. E nós encontramos no livro de Esdras a constatação de que quando eles terminam uma obra inicial, ou os fundamentos, eles ficam tomados de alegria, mas os mais antigos choram, porque se lembravam como o templo era, se lembravam como a vida de adoração era, e eles eram apenas alguns ali, 50 mil inicialmente, tantos outros estavam na Babilônia ainda, outros decidiram permanecer, já haviam se estabelecido, mas eles decidem orar, e não se entregar ao lamento da estrutura muito aquém daquilo que eles eram, ou foram outrora como nação. Eles suplicam, Senhor, restaura a nossa sorte. E aí citam um fenômeno que acontecia ali na parte sul de Israel, como as torrentes no Neguebe. Era a maneira como repentinamente um deserto ali no sul de Israel se tornava frutífero e produtivo, quando geleiras que ficavam nas altas colinas derretiam e inundavam repentinamente aquele lugar com águas que corriam e traziam fertilidade. De modo poético, ele olha para aquele fenômeno que Deus em sua providência trazia sobre a natureza e clama para que aquilo se aplicasse sobre Israel de modo pleno. Senhor, restaura, como o Senhor faz nas torrentes do Neguebe, faz isso sobre o teu povo. E nós percebemos ao longo da história que Deus traz mais duas reformas sobre Israel, em 458, em 444, até que eles possam se estabelecer de modo forte, imponente, como uma nação que adorava ao Senhor como centro. E ele demonstra como é este caminho, o caminho da semeadura, onde Deus prometera através de Isaías, que faria o deserto florescer, lá no capítulo 35, o deserto e a terra se alegrarão, o ermo exultará e florescerá como o narciso, florescerá abundantemente, jubilará de alegria e exultará. Deu-se-lhes a glória do Líbano, o esplendor do Carmelo e de Saron. Eles verão a glória do Senhor, o esplendor do nosso Deus. Fortalecei as mãos frouxas e firmai os joelhos vacilantes. Dizei aos desalentados de coração: sede fortes,
Não temais, eis o vosso Deus, a vingança vem, a retribuição de Deus, Ele vem e vos salvará. Mesmo em meio a um anúncio de um juízo, Deus demonstra que a restauração viria como um deserto, que de modo inesperado floresce. Como é este caminho? É um caminho de semeadura com lágrimas, mas que traz colheitas jubilosas. Isso aconteceu sobre Israel. E quando nós constatamos a beleza que ainda há hoje, e que nós citamos em nossas vidas, ela não retira de imediato a desolação. Ela está presente ainda. Você pode olhar para a sua família e perceber que alguém tão amado não está mais ali. E a dor da ausência é real. Você pode olhar para a sua realidade em termos de provisão para a sua própria casa e perceber que você não tem a menor ideia de como irá pagar o seu aluguel neste próximo mês, ou fazer as compras de alimentos para os seus filhos. E isso angustia sim o coração. Mas além de cultivar a gratidão por estarmos de pé, vivos, nós devemos lembrar que Deus está usando tudo isso para mostrar a sua ação providente e salvadora, mas devemos nos lançar em oração com fé, clamando na certeza daquele que supriu para a viúva de Sarepta, em meio a uma guerra e desolação. É o Deus que supre, aquele que fez as correntes do Neguebe fluir, é o mesmo Deus que pode trazer águas refrescantes sobre a vida do seu povo hoje em 2020, porque Ele é o mesmo ontem, hoje e o será eternamente. Por isso devemos orar com esperança e fé, mesmo semeando com lágrimas, na certeza de que a providência de Deus não mudou, ela continua se manifestando sobre a história do seu povo. Ore, não perca a esperança, meu irmão. As nossas vidas, elas não acabaram, e Deus ainda tem os seus propósitos ocultos em seu decreto eterno, que se manifestam de modo inesperado, mas que nos surpreendem e nos levam à exultação ainda maior, quando Ele disse no verso 6, quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo feixes. Para além da alegria ordinária, Deus tem em nossa peregrinação, não apenas dores, elas fazem parte para nos fazer crescer, mas Ele tem momentos de refrigério e júbilo para o seu coração e para o meu, para que as nações vejam que o Senhor é Deus. No início dessa mensagem nós fizemos menção à canção Wonderful Life. Há uma parte final da poesia que diz: sol em meus cabelos, sol em meus olhos, calor em meus cabelos. Mas isso parece que traz apenas ódio, ou eles parecem odiá-lo, porque você está lá. E eu preciso de um amigo, eu preciso de um amigo para me fazer feliz, e não ficar aqui parado, sozinho. Ele percebe que mesmo diante da beleza do mundo ao seu redor, há tristeza em seu coração pela solidão, e ela pode ser diminuída, quando se tem um amigo ou alguém ao seu lado, para contemplar a beleza e para consolar as dores da vida. Nós somos gratos a Deus porque estamos reunidos aqui e podemos presencialmente olharmos nos olhos uns dos outros e lembrarmos daquilo que Deus nos fez e nos encorajar mutuamente a orar com fé. Talvez você em casa está isolada sozinho,
sem poder ver um familiar, sem poder ver um irmão em Cristo. Mas lembre-se, aquele que é Senhor da história, Ele fez uma declaração maravilhosa. Ele disse: eu já não vos chamo de servos, eu vos chamo de amigos. Porque um servo não conhece a vontade do seu Senhor. Então, mesmo na mais profunda solidão, que lhe dificulta contemplar a beleza da vida e da providência, saiba, o amigo Jesus, Ele está sempre conosco. Mesmo quando um pai e uma mãe nos abandonam, Ele diz: eu jamais os abandonarei. E nos lembramos que este salmo aponta para Cristo, aquele que nos resgatou, não dos cativeiros pequenos e circunstanciais desta vida, mas, como já falamos, do cativeiro e da escravidão do pecado. Nos deu nova vida nele, estamos firmados. E nessa nossa peregrinação, enquanto Ele está nos libertando do poder do pecado neste mundo de dores, Ele nos concede a graça e prometeu que um dia voltará e enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Ele restaurará plenamente a nossa sorte, e não haverá mais dor, nem pranto, nem tristeza, mas apenas exultação na presença do nosso bendito Cristo. Que esta palavra e este salmo de degraus alegre e conforte os nossos corações e nos traga a esperança. Vamos orar? Maravilhoso Deus e Pai, nós te bendizemos por este dia tão especial. É especial porque é mais um dentro do teu plano de providência. Te louvamos, Senhor, por nos fazer olhar para trás, e ao olharmos, percebemos a tua providência em tudo. Quando ela traz momentos dolorosos, ou quando ela traz momentos de alívio e alento, este é um dia, Senhor, de alento. Nós podemos rever muitos dos nossos irmãos, mas nos angustiamos por aqueles tantos que não estão aqui, e te pedimos, Senhor, restaura a nossa sorte como as torrentes do Neguebe. Ajuda-nos, Senhor, a vivermos plenamente como igreja, em comunhão, fortalecendo uns aos outros, encorajando e modelando a vida cristã. Obrigado, ó Deus, por nos recobrar a memória e nos renovar a esperança. Nós te louvamos em nome e para a glória de Jesus. Amém.